Oi, boa tarde, pessoal. Vamos hoje continuar aqui os nossos assuntos sobre proteção. Peraí, deixa eu ver esse daqui. Sobre proteção do nosso complexo dentino pulpar. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois tipos de cimentos que a gente usa para fazer essa proteção. Beleza, foi lá. Primeiro que a gente vai falar é do cimento óxido de zinco eugenol. Esse cimento é o cimento mais conhecido da gente com o nome de curativo. É aquela restauração provisória que a gente faz, em que o nosso paciente vai para casa com o famoso curativo. E ele é o famosinho cheirinho do dentista. Sabe aquele cheiro que o dentista entra no elevador? Todo mundo sabe, aqui entrou um profissional dentista, aqui não tem um médico de branco nem enfermeiro. Porque nele tem essa composição aqui, ó, que é o óleo de cravo. E esse óleo de cravo, ele foi inserido para dar esse efeito sedativo nele. Então, isso é uma característica muito bacana que ele tem. Porque quando a gente atende um paciente que chega com dor, porque aquela cárie estava muito extensa, onde teve um dano muito grande na dentina, às vezes até muito próxima já da polpa, a gente pode usar ele para nos ajudar nesse efeito sedativo, tá bom? Esse é o nosso uso dele como curativo, como uma restauração temporária na dentística. Mas ele também pode ser usado como cimento cirúrgico, como cimento obturador, para obturação de canais intrarradiculares, tá bom? Na endodontia. Só que ele é totalmente contraindicado como uma restauração prévia a um uso posterior de resinas, de materiais resinosos, por causa da presença do eugenol, que vai interferir na qualidade da resina depois, tá bom? Então ele é mesmo para ficar ali, ele não fica como aquela camada intermediária, igual a gente viu para o cimento hidróxido de cálcio, verniz, como nós vamos ver hoje sobre o cimento ionômero de vidro. Ele fica apenas como curativo e depois é todo removido no nosso caso, principalmente se formos colocar resina, não pode ficar de jeito nenhum na cavidade, tá bom? Como que é a composição dele? Só para vocês terem uma ideia. Ele vem nesses dois frasquinhos aqui, ó. Um frasquinho que vem um pó e um frasquinho que vem um líquido. Então, nós temos uma composição de pó e uma composição de líquido, onde o principal componente é um concentrado de eugenol, tá bom? Que foi tirado desse óleo de cravo aqui, por isso que dá esse cheirinho forte para ele. E o pó dele, a composição principal é o óxido de zinco. Nós encontramos no mercado de trabalho esses tipos também de cimento de óxido de zinco eugenol, que são os reforçados, o tipo 2 e tipo 3. Eles foram criados para dar mais resistência ao óxido de zinco eugenol tradicional. Só que ele é para quando a gente precisa de usar o curativo, sabendo que ele vai ficar um tempo maior na cavidade, em que não vai ser um curativo tão temporário. Vamos dar um exemplo. Vocês estudaram na semana passada sobre o tratamento expectante, em que o paciente fica com um curativo de 30, 40, 45 dias. Então, às vezes, era usados a indicação desses reforçados, porque ele não iria se desgastar com tanta facilidade. Neles foram acrescentados alguns polímeros, alguns outros componentes ou a alumina para dar a ele uma resistência maior. Só que hoje a gente tem o ionômero no nosso consultório. Então, às vezes, a gente deixa o IRM, o óxido de zinco eugenol, como uma camada intermediária no tratamento expectante, e a camada final, a gente não vai comprar um outro óxido de zinco. A gente vai usar o ionômero que a gente tem no nosso consultório, que nos dá essa resistência.
mas aqui a gente mostra para vocês saberem que existe também essa opção, ok? Quando que eu vou indicar o uso do óxido de zinco eugenol? Cimento de óxido de zinco eugenol. Quando eu for fazer uma restauração temporária, quando eu for obturar um canal na endo, quando eu vou usar como um agente cimentante para coroas provisórias na prótese, e ele é muito usado no tratamento expectante, principalmente por esse efeito sedativo que ele tem. A joia, então aqui, ó, é o que nós mais vamos usar ele, como uma restauração temporária, famosinho curativo. E qual que é o protocolo do uso dele? Como que eu manipulo ele? Eu vou mandar à parte para vocês um vídeo só sobre isso. Mas aqui eu vou mostrar umas fotinhas para vocês, para que eu possa explicar a joia, e todo esse passo a passo nós vamos ver no laboratório. Todos esses materiais, vocês podem ficar tranquilos, nós temos aulas práticas para vocês manusearem, para vocês manipularem, para vocês verem o passo a passo deles, para vocês terem esse contato prévio antes de irem para a clínica no semestre que vem. Tá joia? Então, só para ilustrar aqui. Então, eu falei para vocês que ele vem em forma de pó e em forma de líquido. Nós vamos misturar esses dois componentes e vamos criar um cimento, que vai ser o nosso cimento óxido de zinco eugenol para restaurações temporárias. Todo material, gente, nosso, que tem pó e que tem líquido, nós vamos agitá-lo. Por quê? Porque aqui vai ter substâncias mais pesadas que vão precipitar. Então, eu preciso de agitar, de balançar, para que todos esses compostos fiquem de forma uniforme, para na hora que eu usar a colher medida que já vem nele, eu saiba que eu peguei de forma uniforme todos os componentes que tem lá dentro. Colher medida. A colher medida que vem no óxido de zinco eugenol é a mesma que vem no cimento ionômero de vidro? Não. Vocês vão ver que no laboratório nós vamos mostrar para vocês que a colher do óxido de zinco eugenol é mais fundinha. Então, eu não posso trocar os meus medidores. Eu tenho que avisar minha secretária que ela tem que guardar os kits completos, juntinhos, um do lado do outro, porque se eu trocar a minha colher medida, isso vai interferir na manipulação do meu material. No final, eu não vou ter o resultado que eu queria. Tá joia? Então, nós vamos usar a colher medida mandada pelo fabricante para a minha marca que eu estou usando no momento de óxido de zinco eugenol. Eu sempre vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a minha espátula e vou remover o excesso. Não é aquela receitinha de vovó que a gente pega e faz de qualquer jeito, não. Nós vamos fazer igual a vovó faz, ela segue a medida certa, para ficar tudo perfeitinho. Então, não é nem uma colher cheia, nem uma colher rasa, nem mais ou menos. Para eu ter dúvida, eu vou usar a medida certa que o fabricante mandou. Então, eu passo a minha espátula por cima. A minha espátula mesmo de manipulação, que eu vou estar usando logo depois aqui, aquela espátula 24, para tirar o excesso e saber que eu coloquei a medida correta. Coloco sobre uma placa de vidro, uma medida do pó, e aí uma gota do líquido, que da mesma forma que eu fiz com o pó, eu vou fazer com o líquido. Eu vou agitar para que esse líquido fique com toda a sua composição que está ali dentro de forma uniforme. O medidor que vem, o dispensador de líquido, ele deve ser colocado sempre assim, de forma vertical, não inclinado, para não incorporar bolhas. Porque se essa gota cair aqui com bolhas, vocês concordam comigo que ela não vai cair a quantidade correta. A bolha de ar que está aqui tirou um pouco do líquido, que seria a medida correta. Então, nós vamos manter o nosso dispensador de líquido de forma vertical, para não ter incorporação de bolhas. E aí vem uma porção de pó, uma porção de líquido, e eu posso começar a manipular. Com a minha espátula 24 de manipulação, eu parto esse pó ao meio e vou arrastando ele em direção ao líquido e começo a manipular. Como que tem que ser essa manipulação? Essa manipulação aqui pode ser vigorosa, pode ser realmente comprimindo, apertando esse pó na placa de vidro
para que possa ir incorporando o pó dentro do líquido. Vocês vão observar que ela vai dar uma consistência, um resultado em que você consegue fazer esse roletezinho assim, ó. Se você pegar ela na sua mão, você consegue fazer uma bolinha com ela. E ela fica parecida com a consistência de, como é que chama aquela massinha de vidraceiro? Alguém já viu algum vidraceiro colocando vidro em que precisava das massinhas para vedar as bordas? Ela fica com essa consistência. Eu consigo colocar ela com a minha espátula de inserção, como também consigo colocar ela com o meu dedo. Pego essa massinha, faço uma bolinha, eu tô com o meu dedo de luva, não tem problema nenhum. Insiro na cavidade, vou acomodando, tentando tirar os excessos o máximo possível para que não fique alto para a paciente poder depois tomar a presa, ocluir e sentir que a restauração ficou alta. Então eu não vou esculpir isso aqui igual uma restauração, mas eu vou tentar sim acompanhar os formatos das cúspides para que não fique material em excesso e isso fique desconfortável para o meu cliente. Também que não fique baixa demais em infraoclusão, para que fique o quê? Grudando o resto de alimento, acumulando placa aqui e vai infiltrando, mesmo que é uma restauração temporária, vai infiltrando e acumulando bactéria em cima de um curativo que quando eu faço eu já removi o excesso de cárie. Então ela vai ficar na medida certa, no nível oclusal, sem que fique em infraoclusão e nem em excesso para não dar um desconforto ao paciente pelo excesso de restauração, tá bom? Para acelerar a presa dela, ela é permitida que você faça uma bolinha umedecida em água. Não é encharcada, gente, é umedecida. E você pode passar essa bolinha aqui por sobre o seu curativo de óxido de zinco eugenol para acelerar um pouco a presa. Lembre-se que é o único material que eu vou estar falando isso com vocês. É o único material que aceita esse contato com água sem que atrapalhe as propriedades dele, tá bom? Então é levemente umedecido, ele aceita fazer isso. Então esse aí a gente falou sobre o material de proteção do complexo complexo dentino pulpar, chamado óxido de zinco eugenol. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cimento ionômero de vidro. O cimento ionômero de vidro, a gente tem ele em duas apresentações. A gente tem ele quimiopolimerizável e fotopolimerizável. O quimiopolimerizável, ele vem assim, em 2 frascos, igual ao óxido de zinco eugenol, em que a gente vai misturar e ele toma presa com o contato do líquido com o pó. E o fotopolimerizável é aquele como as resinas, em que precisa daquela luz azul para que ele possa ativar e tomar presa, tá bom? Então, cimento ionômero de vidro. Ele é um material muito bom. Ele é usado tanto para cimentar a peça, como restaurador, como base protetora, como para reconstruir uma cavidade que perdeu muita estrutura coronária. Ele é usado como selante lá na pediatria. Vai ser um material que vocês vão usar muito, muito mesmo. Ele é um material bacana que veio para ficar na odontologia, de muitas utilidades para a gente. Nós aqui na dentística vamos usá-los mais como material restaurador em alguns casos específicos, mas principalmente como bases protetoras ou cavitárias. O principal que a gente vai usar eles é como isso, agentes forradores e bases protetoras ou cavitárias. Ele surgiu desde 1971, foi evoluindo com o tempo até chegou hoje na composição de fotopolimerizável, que é mais prático para ser manuseado, mas a gente ainda usa muito a forma químio de pó e líquido porque é uma forma mais barata também. O ionômero foto ele tem um custo mais alto. Nele a gente tem partículas de vidro, de silicato de alumínio, cálcio, tem flúor, que isso faz uma qualidade muito grande para ele na pediatria. Ele tem a capacidade de liberar o flúor que está dentro dele para a cavidade bucal, como também tem a capacidade, quando o paciente bebe uma água fluoretada, quando o paciente faz uma escovação com creme dental fluoretado,
Ele capta esse flúor para dentro dele e vai liberando à medida que o meio bucal vai precisando. Ele vai armazenando esse flúor. Então, a pediatria gosta muito dele por causa dessa função dele. Ele também vem assim, ó, em dois formatos, 2 vidrinhos, um com pó e um com líquido. A joia? Então, são partículas de vidro, de alumínio, de silicato de cálcio, e temos os fluoretos incorporados lá dentro, de sódio, de cálcio e de alumínio. Quando a gente vai manipular ele na placa de vidro, vocês vão ver que a gente escuta um craquelar, um barulho que parece um vidro sendo arranhado um no outro, porque é essa sensação mesmo que a gente tem, porque são essas partículas de vidro em contato com a nossa placa de vidro, dá esse arranhado, esse barulho estridente que às vezes alguns alunos sentem até uma gastura ao manipular ele, tá bom? E como que são as formas de apresentação dele? Nós temos os cimentos convencionais, temos os cimentos anidros, temos cimentos reforçados por metais. Eles incorporaram alguma limalha de amálgama para aumentar a resistência dele, da mesma forma que eu falei para vocês que lá no óxido de zinco existia um óxido de zinco reforçado, aqui também criaram para aumentar a resistência mecânica, para ele desgastar menos na cavidade bucal. E hoje os reforçados mais usados são esses aqui, são os reforçados com cimentos resinosos. E aí ele é fotopolimerizável. Eu acho que eu pulei uma aqui a mais. Quais que nós mais vamos usar na odontologia, na área nossa da dentística? O convencional mesmo. Esse é o que nós mais vamos usar. Então é assim que ele vem, ó. Ele vem um verniz, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que precisa. Vem o pó, vem o líquido. Ele vem um ácido poliacrílico também, que a gente precisa para lavar a cavidade. E tem alguns, estão vendo uma escalinha de cores diferentes de dentes? Que ele vem também com escalas de cor. Tem A3, tem A2, tem para dentes mais claros, para dentes mais amarelados. A gente também tem ele assim. Então, isso aqui são vários kits de forma de como a gente encontra no mercado comercial para comprar. Tá bom? Essa aqui é a forma de apresentação do que vem reforçado com resina. Então, ele é um ionômero que apresenta agregado a ele, que é esse aqui que eu falei para vocês, ó, um monômero resinoso para dar uma resistência maior. Então, ele vem umas seringuinhas, ó, para a gente poder usá-los, e ele é fotoativado. Ele para endurecer através da luz do aparelho foto. Então, os cimentantes são usados em peças protéticas e a ortodontia usa muito para colar os brackets, tá? Muito usado na ortodontia, principalmente porque o paciente vai ter mais dificuldade de higienizar, passa um fio ali, uma borrachinha, e ele tem aquela propriedade que eu falei para vocês de liberar flúor. Então, os ortodontistas têm gostado muito de usar o cimento e o número de vidro cimentante para colar os brackets. Os restauradores, temos o tipo 2, o tipo 2A e o tipo 2B. Os selantes de base, a gente tem para proteção pulpar, que é o que nós mais vamos usar na dentística, e temos o que é para selamento de cicatrículas e fissuras, que vai ser mais usado na pediatria. Na dentística também usamos, tá? Em alguns casos específicos, mas ele é mais na pediatria. E temos os fotopolimerizáveis, em que a gente tem um tempo maior de trabalho com eles, porque ele só vai endurecer quando ligarmos a luzinha. Informações importantes que a gente deve ter sobre o ionômero. O ionômero, gente, tem profissional que não gosta de trabalhar com ele, porque vamos dizer que ele é mais melindroso para trabalhar com ele. Ele tem mais critérios que devem ser seguidos para que ele dê um resultado satisfatório. Então, não é aquele negócio que você vai fazer de qualquer jeito. Você tem que obedecer às regras dele para que ele funcione bem, tá bom? Então, por exemplo, eu nunca vou utilizar o pó de uma marca e o líquido de outra. Eu vou sempre usar materiais iguais. Se o meu pó acabou, ou se o meu líquido acabou primeiro, ainda restou pó, eu não preciso jogar ele fora. Lá na Dental, eu encontro só o líquido para comprar, a parte, não vende só o kit. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o líquido daquela marca que o meu pó sobrou, tá joia?
Eles têm que estar sempre bem vedados, fechados direitinho ao ser guardados, para que a umidade do ambiente não interfira na composição deles. E eles, com o tempo, eles ficam mais viscosos, eles podem ficar mais grossinhos, amarelar um pouco. Isso não tem problema. Eu posso imergir ele em água a 75 graus por uns 10 minutinhos e deixá-lo que ele volta a uma fluidez normal. Eu posso usá-lo dessa forma. Eu não vou ferver a água e colocá-la, não. É tipo um banho-maria. Eu aqueço ela, deixo meu vidrinho uns 10 minutos lá e volto ele para a minha temperatura ambiente e vou perceber que ele volta a ficar mais fluido para que eu possa usá-lo. Então, se ele está dentro do prazo de validade e observei que ele ficou mais viscoso, eu não preciso jogar ele fora. Eu faço esse processo aqui e volto a utilizá-lo. Isso se o meu material estiver dentro do prazo de validade, tá? Eu não posso armazenar ele dentro do refrigerador, ele fica na minha gavetinha lá do meu armário, na temperatura ambiente, senão ele gelifica. Outra coisa que vem nele, ele vem esse ácido poliacrílico. O que esse ácido poliacrílico faz? Ele faz uma limpeza na minha cavidade. Ele remove aquela lama dentinária, aquela esmierlei, aquela sujeirinha que foi provocada pelo meu preparo cavitário. Ele vai remover para que a aderência do meu cimento ionômero de vidro fique melhor na minha cavidade, na minha dentina. Então, existe esse pré-tratamento da superfície dental antes de inserir o ionômero na cavidade. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o isolamento absoluto. Se eu não tiver como fazer o isolamento absoluto, eu vou fazer um isolamento relativo bem caprichoso. O ionômero não aceita contaminação com água. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, se eu for usar isolamento relativo, algodões colocados debaixo da língua, ou gazinha, sugador o tempo todo, mas de preferência, se eu puder isolar absoluto, não tiver nenhuma contraindicação, é isso que eu vou fazer. E vou aplicar esse ácido poliacrílico na superfície da cavidade para que eu possa preparar a minha cavidade para receber o meu ionômero de vidro. Eu vou lavar por 10 segundos, eu vou fazer um esfregaço, eu vou fazer um esfregaço com o ácido poliacrílico por 10 segundos, ou com a bolinha de algodão, ou com microbrush, e depois eu vou lavar abundantemente para remover. Ele não fica ali, tá, gente? Ele é removido. Então, eu lavo por no mínimo 30 segundos para que possa remover tanto o ácido poliacrílico quanto a esmierlei que estava ali, a minha lama dentinária. Depois eu seco a minha cavidade, seco sem desidratar. O que quer dizer isso? Eu não vou dar jatos de ar longos e muito próximos do meu dente. Eu vou ficar com a minha seringa um pouco afastada do meu dente e jatos interruptos, para que eu não desidrate a minha dentina. Tá joia? E aí eu pego, tá pronto para receber. Se eu for usar um cimento ionômero de vidro resinoso, que são aqueles cimentos reforçados, ele vai vir também um primer. Ele vai vir uma substância que dá adesividade no lugar desse ácido poliacrílico aqui. Mas isso só se eu for usar o reforçado com monômeros resinosos. Os meus convencionais, que é o que nós mais vamos usar na dentística, vai vir esse ácido poliacrílico para limpeza da cavidade. Não vem o primer, não. E aí, o que eu vou fazer? Vou seguir as instruções do fabricante para fazer o meu proporcionamento, para eu dispensar as porções para eu manipular. Então, a mesma coisa que eu falei para vocês lá. Se o meu material tem pó e líquido, eu vou agitar antes de tirar a minha medida. O líquido também eu vou deixá-lo o mais vertical possível para que não incorpore bolhas no meu dispensador. E aí, depois que eu fizer esses passos, é que eu vou colocar ele sobre a minha placa de vidro. Olha aqui a conchinha que vem para ele, é uma concha mais rasa. E ele ainda vem essa hastezinha, ó, no meu frasco, para eu raspar, para que eu possa tirar o excesso. O ionômero de vidro eu nem preciso usar espátula para tirar excesso. Ela vem com essa haste aqui, ó, na boca, na borda do meu vidro, e eu raspo essa minha conchinha, essa minha pazinha que vem, para que ela não fique cheia, transbordando, e nem fique aquém. E aí eu tenho a medida certinha, faço isso depois que eu agitei.
A manipulação dela é delicada. Eu falei lá no cimento óxido de zinco eugenol, no curativo, que vocês poderiam fazer uma manipulação mais vigorosa, apertar, rápida. Aqui não. Aqui eu vou agregando, eu vou incorporando no menor tempo possível, tentando ser ágil, mas sem comprimir com força, porque senão ele começa a geleificar, ele começa a ficar uma consistência borrachoide. E se ele perdeu esse brilho bonito aqui, e eu levanto, ele não me forma essa linha, ele tá uma borracha, ele perdeu a sua função. Ele não me serve mais, ele tem que ser dispensado. Então a gente vai incorporar ele de forma vigorosa, sem espatulações fortes, para que ele não vire uma borracha. No final eu vou ter essa consistência aqui, parece um leite condensado e brilhante. Se ele tiver sem brilho também eu perdi ele. Então olha aqui, ó, aqui ele esfarelou todo. Perdi esse aqui, não me serve mais, tá bom? Então eu tenho que ter essa aparência aqui dele, que parece um leite condensado. Eu gosto de dar esse exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem. Para aumentar o meu tempo de trabalho, eu posso usar uma placa de vidro resfriada. Alguns dentistas guardam a placa na geladeira. Retira ela um pouco antes, para que ela possa suar e sair aquele molhado. Seca com papel toalha e eu posso estar usando ela assim. Existe, gente, esse é o número chique aqui, ó. Igual a amálgama que vocês compraram, ele vem em forma de cápsula também. Existe no mercado esse aqui. E aqui, gente, essa seringa, nós vamos mostrar no laboratório para vocês como usá-la. A gente só pede ela semestre que vem, porque vocês vão estar indo para a clínica. Ela é muito boa na hora de inserir o dente no preparo. Ela vem essas pontinhas, ó, em que você coloca o material já manipulado aqui, você aperta esse êmbolo e você coloca diretamente dentro da sua cavidade, evitando que incorpore bolhas. E aí você tem uma inserção uniforme do ionômero. Ela é muito boa, muito prática para a gente usar em clínica. Esse mês que vem vocês vão estar adquirindo ela, tá? O ionômero, lembrem que eu falei com vocês numa imagem lá atrás sobre isolamento absoluto, que se não der para fazer, temos que fazer ele com um isolamento relativo bem caprichado. O ionômero de vidro, ele tem uma propriedade que é uma propriedade negativa dele. Ele, se contaminado com umidade, ele tem a capacidade de embeber esse líquido, de puxar esse líquido para ele. Ou se ele achar que ele está muito seco, ou se ele achar que é o contrário, o meio bucal está seco, embeber quando ele está seco. Ou se ele achar que o meio bucal que está seco e que ele está com bastante líquido, ele perde esse líquido para o meio. E é uma propriedade que a gente não quer dele. Ele tem que ficar com seu brilho bonito. Ele não pode nem perder água e nem ganhar água do ambiente. Então, o que acontece? Quando eu termino de inserir o meu ionômero na minha cavidade, eu vou arrumar uma opção de protegê-lo, de isolar o meu material do meio externo. Como que eu faço isso? Eu tenho várias opções. Tem um verniz que vem nele próprio para isso, que atrás, ó, tem uma imagem desse verniz, num kit aqui. Tem um verniz que vem, em alguns kits vem, para que eu passe sobre a minha restauração já na cavidade, que eu passe no meu material já inserido na cavidade e aguarde um tempo de presa, de endurecimento, para que ele nem busque água do meu meio bucal ou nem perca a água dele para o meu meio bucal. Professor, o meu kit não veio isso, o kit que vem esse verniz é muito caro, e aí, o que eu vou fazer? Eu posso colocar uma vaselina, a vaselina sólida, pego com o meu crebrush, passo um pouquinho por cima. Posso usar uma matriz, principalmente aqui, ó, nos casos de classe 5. Posso colocar uma matrizinha, eu estou isolando o meu material do meio externo, do mesmo jeito.
Ou posso usar, gente, base de unha, aquela que a gente usa para fazer as unhas mesmo. Passo uma camadinha de base de unha sobre. Então, o importante é eu isolar. Se eu não tenho verniz próprio que o fabricante manda, ou se acabou, se tá caro, se meu kit não veio, não tem problema. Uso vaselina, uso uma matriz ou uso uma base de unha. Mas o que eu não posso deixar de fazer é de fazer esse isolamento. Eu tenho que lembrar desse passo no meu protocolo. A joia? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de um ionômero que não foi protegido do meio bucal. Vocês conseguem perceber como que ele ficou seco? Como que ele começou a surgir até trincas? Esse ionômero aqui, ó, ele tem que ser removido e feito de novo. Ele perdeu as propriedades dele. Ele vai começar a esfarelar e vai se soltar. Então, se a minha restauração, se eu não protegi, se eu esqueci, e no final eu observo que ela ficou opaca, ficou cheia de trinca, eu tenho que refazer. Eu não posso mandar o meu cliente para casa com essa restauração assim, não. Ela tem que estar pronta e ter brilho. A joia tem que manter aquele brilho superficial. Aqui está mostrando, ó, o verniz que vem. Aqui está falando, gente, uma coisa muito importante, que essa proteção tem que ficar no mínimo 24 horas na boca do paciente. Por que eu tenho que falar isso? Eu tenho que falar porque às vezes quando eu tiro todo o meu isolamento, passei o meu verniz, eu passei a minha basinha de unha ou a minha vaselina, o paciente vai e checa a oclusão, tá estranho, tem um negócio aqui entre meus dentes, não gostei. Tá muito esquisito. Ou tá alto, ele vai falar. E aí você precisa fazer o quê? O ajuste imediato. Você não pode mandar esse paciente para casa com essa restauração alta. Concordam comigo? Nós não podemos dispensar esse paciente assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha broquinha lá e vou fazer o ajuste. Não vou, ele vai morder o carbono, eu vou ver aonde que tá alto, vocês vão aprender esse oclusão. Vou remover, ele vai, ó, beleza, tá ótimo. Não sinto nada entre meus dentes, não tem nada estranho. Nem parece, doutora, nem parece, doutor, que você mexeu no meu dente. Mas aí, antes de dispensar o meu paciente, eu vou reaplicar esse protetor. Ou o verniz, ou a base de unha, ou a vaselina. Por isso que a gente está falando aqui, ó, da importância de ficar 24 horas protegido. Porque ele vai sair dali inserido no meio bucal úmido. O que temos mais dentro da boca? Saliva. Então, depois que eu fizer o ajuste, eu vou reaplicar a base de unha. Por isso que a gente prefere que use base de unha ou verniz. Porque a vaselina, por mais que ela seja pastosa, dificilmente ela ficará 24 horas na boca do seu cliente. Ele vai comer, ele vai escovar os dentes. Então, de preferência, gente, se não tem um verniz, passa uma base de unha. Então, se teve necessidade de desgastar a restauração de ajustes oclusais, vamos reaplicar o protetor, ok? Para evitar essa perda de água ou essa embebição de água. Propriedades que o ionômero tem. Vamos falar uma por uma aqui. Adesividade. Nós falamos que o ionômero tem uma ligação adesiva verdadeira com o nosso esmalte, com a nossa dentina. Sendo que a adesão ao esmalte ela é superior à adesão à dentina. Então, isso faz com que ele fique bem aderido, em que ocorra menos infiltrações e microinfiltrações, menos gap. Isso é muito bom para a longevidade dessa restauração. Tá joia? Ele não tem, às vezes, uma resistência muito boa à mastigação, mas ele tem um vedamento marginal muito bom por causa dessa ligação verdadeira. Principalmente com o esmalte, que é o que geralmente está o quê? No meu ângulo cavo superficial, na minha margem, no meu dente. Geralmente as minhas restaurações, a minha margem termina com esmalte, né? Então isso faz com que eu tenha um selamento marginal bacana, que vai evitar que eu tenha o quê? Que eu tenha infiltrações.
Isso me protege dessas infiltrações, tá bom? Então, olha só, para que ele tenha essa adesividade preservada, essa propriedade garantida, eu tenho que inserir ele na cavidade enquanto ele está ainda com esse brilho molhado, que ele não ressecou. Porque se ele tiver ressecado, eu perdi a adesão. Então, volto a falar para vocês. Eu tenho que colocar ele na cavidade ainda brilhante. Ele não pode estar ressecado ou borrachote. Outra função dele maravilhosa, uma propriedade maravilhosa dele, é essa liberação de flúor. Ele vai liberando gradativamente quantidades de flúor para o meu meio bucal e também absorve meio de flúor e ele funciona como um reservatório. E à medida que o meio bucal vai precisando, ele vai liberando essas quantidades de flúor. Isso faz ele deixar a nossa cavidade mais protegida, mais neutra da acidez. A joia, isso é muito bom para ele, principalmente em criança, em quem chegou para a gente com um número muito grande de cavidades abertas e que eu preciso fazer uma adequação do meio, vocês vão ver que a opção é escolher o ionômero de vidro por causa disso. Coeficiente de expansão térmica é uma propriedade relacionada com as variações térmicas que ele está sujeito na cavidade bucal. Com tais variações, o dente se contrai ou se dilata, adequando-se às mesmas. O cimento ionômero de vidro, ele tem a capacidade de adequar as variações. Então, o que acontece? Se eu comi um alimento quente, se a variação da minha boca fez com que o meu dente dilatasse um pouco, que ele contraísse, ele tem o coeficiente de expansão térmico próximo ao do meu dente. Ele vai acompanhar. Ele tem propriedades nele que acompanham. Então, isso evita que ele faça o quê? Que surjam microinfiltrações, que surjam gaps. Se o dente contrai ou se o dente dilata, ele está acompanhando, então ele mantém aquela aderência na sua margem. Olha aqui, ó, o esmalte coeficiente de expansão térmica dele é 11,4, dentina 8,3 e o ionômero 8. Então, aonde que meu ionômero vai estar mais encostado ali, ó, que eu quero que ele proteja como forrador? Na minha dentina. E ele tem um coeficiente próximo do dela. Isso dá a ele uma propriedade que faz com que eles sejam semelhantes. Isso é muito positivo para a gente. Compatibilidade, ele é considerado biocompatível. Ele não afeta quem? A minha polpa, que é a vida do meu dente. Quando eu falo de proteção do complexo dentino pulpar, gente, eu estou ali cuidando, colocando material sobre a minha dentina, visando quem? Proteger a vitalidade do meu dente, que está ali dentro da polpa. Então, ele é totalmente biocompatível. Tem embasamento científico, tem experiências que foram feitas para isso. Então, ele é bem bacana para ser usado, porque ele não agride a minha polpa. A joia eu posso também usá-la intercalado com hidróxido de cálcio, principalmente quando eu preciso de produzir uma dentina reparadora, quando a cavidade ficou muito profunda. Então eu posso colocar o hidróxido de cálcio e por cima colocar o ionômero. Eu sei que ele é super biocompatível, não vai agredir a minha polpa. Resistência coesiva. Ele tem mais resistência à compressão do que a tração. O que isso quer dizer? A mastigação normal, ele tem uma resistência maior do que se eu chupar um chiclete, se eu comer uma bala puxenta, ele pode se soltar. Então, isso eu tenho que avisar o paciente quando ele vai para casa com esse material em casa. Ele evitar alimentos que possam fazer essa ação de tração para que ele não se solte, tá? E as propriedades negativas dele? As propriedades negativas dele são poucas. A primeira é essa, ele tem uma baixa resistência à tração e à compressão, principalmente a tração é menor ainda. Ele tem um polimento superficial pobre, fraco, ele não fica tão bonito como um brilho de um esmalte, igual fica uma resina. Ele tem essa propriedade de perder, que a gente chama de cinérese, ou de ganhar água no meio bucal. E como eu trabalho no meio úmido, isso é uma propriedade indesejável, só que aqui cabe ao dentista proteger, a gente descobriu meios de proteger. E ele é poroso, ele não tem aquela lisura que uma resina vai ter.
Então, eu tenho que saber de tudo isso, porque então ele não é ideal de ficar muito tempo na boca, né? A gente coloca principalmente em pediatria, porque vai trocar o dente, e se for um dente adulto, se eu optar por essa restauração, eu sei que ela é porosa e que com o tempo ela vai perder a qualidade dela, que ela tem que ser tocada. Não vai ter um tempo de vida útil tão grande como uma resina tem, ou um material restaurador, um amálgama, qualquer um que seja. Então, olha aqui, mostrando ele aqui sendo colocado, ó, uma proteção indireta, acomodando ele lá no fundo da dentina. Esse aqui. Eu posso usar ele como proteção indireta, é um excelente material. Só lembrando que se a cavidade for muito profunda, o ideal é que a primeira base seja de cimento e hidróxido de cálcio, porque ela tem a capacidade de induzir a formação da dentina reparadora, e a segunda camada ser do ionômero. Mas se for camadas médias para cima, eu já posso usar diretamente o ionômero, tá bom? Então, gente, essa aí, ó, foi mais uma aula do Complexo Dentino Pulpar, para estar finalizando esse conteúdo com vocês. Ela é uma aula que fala da proteção do complexo dentino pulpar agregada a materiais dentários, porque são materiais dentários que eu vou usar para proteger esse meu complexo dentino pulpar. Nessa unidade já estava no nosso cronograma uma atividade avaliativa que eu mando para vocês em forma de estudo dirigido, e ela tem uma pontuação que já estava no nosso cronograma. Então, não é porque nós não estamos tendo encontros presenciais que eu não vou estar mandando. Então, nessa semana, eu vou estar mandando essa atividade para vocês fazerem. Ela vai ter uma pontuação definida, tá joia? Que já vai fazer parte lá do nosso cronograma. Qualquer dúvida, podem me chamar via essa plataforma Classroom, pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail. Fiquem à vontade em me chamar, tá? Eu já tô com saudade de encontrar com vocês presencial, mas enquanto a gente estiver por aqui, a gente tem que tentar fazer esses momentos de maior qualidade possível. Inclusive, eu quero elogiar vocês que estão cumprindo direitinho as atividades. Essa atividade eu também vou querer manuscrita, porque eu quero que vocês pesquisem, que vocês leiam, que vocês estudem, porque isso vai ser uma rotina de clínica de vocês. Proteção do complexo dentino pulpar, ela é uma rotina diária do nosso consultório. Remover o cárie, vou colocar um material restaurador, eu tenho que pensar em proteger a minha dentina e minha polpa. Então, eu quero que vocês façam um manuscrito para facilitar na fixação desse conteúdo, tá joia? Porque, ó, essa frasezinha aqui, ó, proteger sempre é o que nós temos que fazer nos nossos dentes. A gente tem que manter ao máximo a vitalidade deles. Então, essa atividade vai ajudar na fixação, para vocês lerem os protocolos dos materiais. E depois, quando retornarmos, nós vamos manusear, nós vamos conhecer um por um com calma. Vocês verem a diferença ao manipular, a diferença de consistência, a diferença da dificuldade, às vezes, de alguns de inserir na cavidade, outros são mais fáceis. Isso tudo a gente vai fazer juntos no laboratório, tá bom? Que Deus os abençoe, que vocês estejam bem em casa, com as suas famílias bem. Sei que às vezes bate um pouco do tédio, né? A falta da socialização, mas que Deus possa estar dando criatividade para vocês superarem isso. E contem sempre comigo, a joia, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijão para vocês.